No fluxo de caixa, a estrutura tradicional, você vai ter um fluxo de caixa das operações, depois você vai passar pelo fluxo de caixa de investimentos e financiamentos para chegar no fim no seu fluxo de caixa final da empresa. E no balanço patrimonial você vai ver a evolução de várias contas importantes aí para capital de giro, ativo fixo, enfim, são as partes mais importantes que nós vamos conversar um pouco agora. Aqui nós estamos falando sobre a informação histórica, tá? Nós ainda não entramos na projeção de resultado propriamente dita. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a informação histórica que você conseguiu juntar, seja contábil, seja operacional. E aqui, pela primeira vez, eu vou citar uma coisa que vocês têm que levar em conta durante todo esse processo. Drivers, relevância, informação disponível. Você já focou nos drivers. Vocês fizeram uma discussão, vocês chegaram à conclusão de que o driver dessa empresa é isso que é importante focar. Vocês têm que sempre levar em conta, se vocês estão vendo drivers que vão ser relevantes no resultado final, não adianta descobrir 50 drivers, porque, na verdade, não há maneira de vocês conseguirem controlar tudo isso e fazer uma boa apresentação num relatório e tudo isso sobre 50 drivers. Então, desses 50, vocês têm que ter, não sei, talvez 5, talvez 8, 10 no máximo, que vocês podem depois, porque lembre que depois vocês vão chegar no relatório e vocês vão dizer o que acontece com esses drivers e, portanto, por que vocês chegaram na projeção da empresa, no número final e na recomendação que vocês chegaram. Então, primeiro vocês descobrem o que vocês acham que é driver, depois vocês passam a ver a relevância e já joga um monte deles embora, porque não dá para cobrir tudo. E, finalmente, informação disponível. Vamos dizer que vocês chegaram numa empresa e vocês chegaram à conclusão de que um dos drivers importantes sei lá, por exemplo, se fosse uma empresa de bebidas, o consumo de cerveja no Brasil. Nada do que eu vou falar aqui tem nada a ver com a empresa que vai ser realmente a empresa de vocês, tá? E vamos imaginar que você só tem informação anual sobre isso. Você vai fazer um balanço trimestral. Não adianta criar linhas no balanço, no revenue model sobre vamos dizer, exportação de cerveja. Se a informação que você tem é anual e o modelo que você está fazendo é trimestral, não adianta você ter um número lá em dezembro de um ano, um outro número em dezembro do outro ano, um outro número em dezembro do outro ano. Isso não funciona para você para ser uma parte do seu modelo de projeções. Então, você vai ter que procurar outra coisa, ou procurar informação trimestral, ou procurar uma outra maneira de mostrar esse driver. Tá? Então, vocês vão ver os press releases das empresas, que é uma coisa que vocês devem ter lido no momento que vocês forem até o site e acharem coisas lá, e não adianta sair muito do que a empresa mesmo dá de informação. Não adianta você descobrir que o que você gostaria de estar projetando é uma coisa, se a empresa não dá essa informação nos press releases, porque ela não vai dar só para você. Então, drivers, relevância, para não ficar enterrado em um monte de variáveis que depois você não tem importância no resultado final, e a informação disponível. É isso que vocês têm que estar pensando. Lembre-se, tudo que for incluído aqui tem que ser projetado. E isso dá trabalho. Quer dizer, você tem que saber como projetar para frente, tudo isso. Então, toma cuidado para não fazer uma coisa super detalhada. Bom, passando para os dados contábeis históricos. Né? A primeira coisa que você vai lá botar no teu modelo. Tá? Mínimo 2 anos. Mínimo 2 anos de resultados trimestrais. Se possível, 3, 4. E nós vamos ver por quê. Quer dizer, os dados históricos, eles te dão a sazonalidade do negócio. Os dados históricos te dão um reality check para você descobrir que você está projetando que a empresa vai ter uma margem de 70%, sendo que nos últimos 5 anos ela nunca conseguiu passar de 20%. Opa!
a não ser que eu tenha muita certeza que alguma coisa mudou nessa empresa, o passado me mostra que é muito difícil que ela consiga sair muito do que ela já fez no passado. Quer dizer, então, dados históricos é meio chato de ficar tabulando, mas tem que ser quanto mais melhor, porque dá essa ideia de sazonalidade, de histórico da empresa, tomando cuidado, não é para fazer todas as linhas que tem no ITR da empresa, quer dizer, o ITR que vai para a CVM, que vocês também vão encontrar lá no site da empresa, ele tem muitas linhas, quer dizer, nós vamos ver aqui, eu vou colocar um exemplo de um modelo que eu faço, que como eu disse, ele é mais para o lado simplificado, porque eu não tenho necessidade, podia ser talvez um pouquinho mais detalhado, mas não adianta pegar cada continha do ativo circulante e tal, porque tudo que você botar lá, se você botar lá, por exemplo, provisões, refis, né? Muita empresa tem refis, está pagando aí refis, negociou e tal. Na hora que você botar uma linha com refis, você tem que projetar o refis dessa empresa lá para frente. É relevante? É um driver? Acho que não. Verifique se estejam batendo ativo e passivo, hein? Não há maneira de fazer uma projeção se ela não parte de um balanço que bate o ativo e passivo, hein? Bom, aí você vai para o modelo de receita, custo e despesas, tá? Aqui você vai pegar toda aquela informação operacional que você já acha que é relevante e já sabe que tem disponível, nós estamos falando do histórico, e aqui que entra a parte de dados macroeconômicos. Então, por exemplo, o que eu estava falando, a questão dos salários. Se você achar que os salários são um driver importante na empresa de custos, você tem que botar uma linha para o IPCA, né? Porque você provavelmente vai ter que dizer se esses caras tiveram um ajuste de salário acima, abaixo, enfim, o que for que você estiver projetando do IPCA. Se for uma empresa exportadora, ou enfim, uma empresa que tenha um endividamento em dólar ou coisa assim, precisa colocar o dólar. Se o dólar não for um driver, não precisa colocar o dólar. Quer dizer, não é que precisa começar sempre com dólar, Selic, isso e aquilo. Depende dos drivers da empresa. Mas é aqui que você vê a parte de dados macroeconômicos, né, o passado, depois nós vamos falar para frente, né? E talvez a melhor dica mais importante que eu posso dar para vocês é o que eu chamo aqui de engenharia reversa. Gente, não adianta a empresa chegar para você e dizer: a minha mensalidade média é R$520. Você nunca vai chegar nisso quando você pegar o histórico da empresa. Então, o que você vai pegar, o exemplo que nós vamos pegar aqui é uma empresa de educação.